Oi, gente, tudo bem? Vamos começar mais um episódio do Sol em Prosa, o podcast da Sol. E hoje eu tenho a honra, a alegria, o prazer de receber aqui Roberta Nery de Araújo Couto e Silva e Fabiana Aparecida Pereira. A Roberta é fundadora e coordenadora do projeto Vôlei Mais e a Fabiana é coordenadora voluntária. Meninas, tudo bem com vocês? Tudo ótimo. Eu queria começar perguntando para você, Roberta, sobre o projeto Vôlei Mais, né, que é um projeto de vôlei na nossa cidade, que tem levado o esporte para diversas crianças e adolescentes e que você fundou, né? E eu queria que você contasse para a gente por que você fundou esse projeto, com qual objetivo, como é que foi a história de criação do Vôlei Mais? Bom dia, obrigada, né, pelo convite. Surgiu pela o município tinha o campeonato de Jegue, né, que acontece uma vez no ano, e aí uma aluna minha "Roberta, você pode treinar a gente?" Porque eu sou jogadora, né, amadora desde infância, e aí: "Você pode?" Eu falei: "Posso". E aí surgiu com 9 crianças, né, adolescentes, Uhum. para o Jegue, Hum. né, a gente treinou essas crianças para o Jegue, e depois disso houve uma demanda, eram 9, né, e houve a multiplicação, E hoje você está com quantos em alunos? torno de 100 alunos. Então, de 9 alunas, começaram só com meninas, Uhum. hoje tem meninas e meninos também, Sim, a certo? gente tem uma minoria, Uhum. são 8 meninos, que são alunos que não praticam outro esporte, Sei. certo? Que Uhum, não se adaptaram com o futebol, uhum, né, e que né, conseguiu ver no vôlei um outro olhar, né. uhum. Então a gente tem esses 8 meninos que praticam, e os demais são meninas. E a Fabi entrou em que momento, Fabi? Porque a Roberta é jogadora de vôlei desde 7 anos. desde os 7 anos, Isso. né, então quem joga vôlei desde os 7 anos, aprendeu e gosta, né, e tem aquele prazer e Uhum. vai levando para a vida, né. Você também tem essa história com o vôlei? E como é que você encontrou com a Roberta nesse projeto? Então, eu também eu joguei vôlei de uma forma contínua Uhum, dos 8 aos 18, aí tem aquela pausa, né, de estudar e tal, fazer faculdade. E quando eu voltei para Dores, eu vi uma turma de vôlei, que é das meninas que jogam à noite na quadra. E eu comecei a jogar com elas e eu tinha, no ano passado, determinado para mim, com um projeto pessoal, de fazer alguma coisa social. uhum. E eu não sabia o que era ainda, porque eu não tenho muitos dons, assim, tipo, não sei, eu não canto, eu não toco pra ensinar, eu Você jogo joga vôlei. vôlei. É. Aí a Roberta comentou por alto que umas meninas tinham buscado ela pra Vocês já fazer. eram amigas? A gente se É, conhecia do se conhecia do projeto, mas vôlei, a né. amizade ela se Fortaleceu fortaleceu com o com o projeto vôlei. mesmo. É. Aí, a Roberta comentou e, assim, o meu interesse, a princípio, foi completamente pra mim, assim, eu Uhum. pensei: "Ai, gente, a Roberta tá com essas meninas, eu vou lá jogar com elas, porque eu quero ter Garantiu um ela estava garantindo a entrada para o céu, né. "Bom, deixa eu fazer minha boa ação Mas aqui". nesse momento nem era, você acredita? Eu pensei, mas assim: "Ah, eu vou ir, porque daí vou organizar um time arrumadinho pra gente poder jogar, Uhum. aumentar o ter um vôlei com um volume Mais forte, né. melhor, ter um time mais organizado", então fui com essa ideia. O projeto começou em outubro, né, eu entrei em janeiro de 2024, e assim, na primeiro dia que eu fui já tinha umas 30 crianças, eu pensei: "Gente, eu quero vir jogar, mas já não a ideia já não vai ser Uhum. essa". E de 30 numa semana, outra semana já virou 50. 50, que depois virou 100 e que foi só multiplicando, que era um dia na semana, virou 2, que é terça Ok. terça e quinta, terça e Terça e sexta. sexta, e de repente a gente teve que separar também as turmas por idade, então assim, as coisas foram Uhum. Acontecendo. acontecendo e ganhando volume também. E eu acho que, igual a Roberta comentou, que tem as meninas e tem Os os meninos. meninos, que a procura é menor, mas eu percebo que virou meio que um estilo, não Uhum. sei se estilo de vida deles, mas eles estão mudando o comportamento, mudando o estilo de vestir. E é isso que eu queria saber, perguntar justamente isso, Roberta. Por que você acha que o projeto cresceu tanto, assim? Porque o vôlei não é assim, talvez depois do futebol é um esporte mais, comum, mais conhecido, Uhum. né. Agora o basquete está entrando, né, tá se tornando mais conhecido.
beach tênis também, acaba que é quase uma modinha, né, vira uma Uhum. tendência, e que bom que o esporte é uma tendência, né, que bom que podem chamar de modinha, mas é uma modinha que se for realmente, é uma modinha boa, porque ela Com certeza. traz, né, uma mudança de postura, um estilo de vida mais saudável, mais ativo, né, principalmente para crianças e adolescentes que estão, vítimas de telas o tempo inteiro. Então, o que que você acha, como fundadora, idealizadora e amante do vôlei, por que que ele cresceu tanto? Você Bom, conseguiria? eu brinco muito que a gente tem que fazer tudo tem que ser incrível, Uhum, né. E para ser incrível, eu tive pais que me apoiaram no esporte. uhum. Então, eh, eu sei jogar todos os As esportes, modalidades. porque isso foi me ensinado na escola. Então, handebol, futebol, peteca, assim, eu sei um pouco de cada coisa, porque isso foi me ensinado na escola. Uhum, E então o esporte sempre fez parte da minha vida. Então, e quando você tem uma ocupação, de lazer, que é uhum, prazeroso, te leva só para coisas boas. Então eu sempre tive boas companhias, uhum, e isso me faz muito feliz. uhum. Então quando eu olho para trás, o esporte foi muito Ele importante na minha ajudou vida. você a construir a você como Isso. você é E hoje. assim, o vôlei é a paixão. De todos os esportes que eu sei, vôlei é a paixão. Então, assim, eu ensino aquilo que eu aprendi com 7, porque existia uma escolinha, né, de vôlei na minha cidade, que é Luz, minha cidade natal, Uhum, e eu fiz por anos isso. E sei que para os meus pais foi super difícil bancar aquilo, mas eles fizeram questão disso, uhum. certo? Então aí quando essas 9 atletas, "Tia Roberta, vamos contar", e aí você vê que a semente plantada Tá gerando está frutos. gerando frutos, mesmo que eu falo 100, mas a gente já teve mais, mas muitos foram embora, muitos desistiram, Uhum. então assim, a gente tem uma demanda legal. Então assim, o meu objetivo com o projeto é levar o meu conhecimento, que seja pouco, mas talvez satisfatório, para que elas tenham um objetivo de vida, um Certo. objetivo de esporte, Uhum, que tem que praticar algo. Você não tem que ser o melhor, uhum. você tem que entender, você tem que se dedicar àquilo. A Fabiana disse, né, sobre essa mudança de comportamento, assim, eu acredito que vocês conseguem ver também uma evolução, né? Uhum. Porque você começou sozinha, depois a Fabiana entrou com 9 crianças que eram meninas da faixa de que 13 anos, 13 12 anos, anos, né? Interessadas num sucesso num campeonato escolar, né? Então, isso. alguma coisa já movia elas aquilo, Eu acredito que a primeira experiência delas o com o esporte. campeonato foi um pouco traumática pela falta de treinamento, de Uhum, conhecimento. Falaram assim: "Vamos nos uhum. organizar e ir". Então aí veio esse desejo de buscar Uma melhoria, uma né? melhoria. Então a Roberta, como sempre foi uma pessoa muito ativa e conhecida também pelas crianças, Uhum. e tem muito essa abertura Com com esse as público. com esse público, elas buscaram elas. Agora, de que forma que foi a propaganda foi sendo feita, Foi naturalmente. natural, não Naturalmente. pa da gente não a gente não se organizou para que Não, a isso gente não pôs uma acontecesse. propaganda. Uhum. Tipo assim, a aula não teve Sim. isso, foi o boca a boca, tipo: "Não, gostei, não, então vai". Muitos me ligavam, falavam assim: "Roberta, vai lá, vamos ver se você tem aptidão", porque Uhum. talvez a criança não tem, mas talvez também não foi ensinado. Então a Sim. gente tem que, né, e a Fabi tem um olhar mais crítico Uhum. de ver a criança, o potencial dela. A Uhum. Fabi tem essa característica. "Não, essa daqui é uma boa levantadora, essa daqui". Então, tipo assim, eu tenho muito amor e eu falo que a Fabi tem muita técnica. Certo. Ela tem, eu brinco muito, a gente, curtam mais a Fabi, porque a Fabi vai trazer muito mais, Esse eh conhecimento. é, porque ela, talvez estudou mais ou porque ela é mais jovem. Então, tipo assim, existe uma, eu sei separar isso, porque a Entendi. Fabi tem esse Habilidade, né. Tudo também começou de uma forma muito informal. hã, Ainda bem Uhum. informal. Uhum. E foi no ano passado foi uma correria e foi crescendo, 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 e a gente empolgada, querendo fazer campeonato, fazer coisas para que essas crianças se sintam
envolvidas com o esporte, sabe? Porque, na verdade, não é só o treino, não é só chegar lá Não, e aprender. Elas treinam numa quadra pública, não é Uhum. isso? Então, isso. vocês têm esse suporte do município, É. né? É uma coisa que é importante, né, salientar que não existia antes do Geng, quando que ele foi sediado aqui na nossa cidade, e isso deu um up. Uhum. Por quê? Porque não se formou um time de vôlei para o Geng que teve na nossa cidade. E aí teve em Abaeté, e aí já teve a mobilização de ter o O time lá. time. Então, assim, não tinha nem bola nas escolas, porque também não tinha uma demanda. Certo, Para que vai ter bola de vôlei se não se tem a prática. para quê, né? E aí, né, os professores, os educadores físicos, né, se mobilizaram para que isso ocorresse. E então, assim, aí teve um engajamento com o Geng, que foi a pontapé, assim, Mas até também para o município Uhum. investir no Entendi. esporte. Uhum. mas teve um engajamento, mas também ficou ali, porque tanto é que, as meninas tiveram que buscar por fora, que nós 2, a gente não tem nenhuma relação direta com o esporte ou com a escola. A gente Certo. tem o nosso conhecimento, que eu aprendi com meu professor, ela Também. com o dela, lógico, eu busco estudar mais sobre o vôlei, até como ensinar Uhum. o vôlei, mas a prefeitura ou os colégios não incentivaram isso a princípio. Agora acho até que tem algumas aulas à parte. Mas o principal que eu me pego pensando assim é onde que estavam essas 100 crianças Uhum. durante a tarde? Sim, Aí tem muita gente que fica questionando, geração que não quer fazer nada, geração que quer ficar em casa. Não, gente, estava aí, ó, 100 crianças sem estímulo, E não né? foi sem. imposto, né? Foi É, colocado. aí fala assim, não, porque não quer. Gente, porque não tem. Uhum. A partir do momento que teve, olha pra você ver, a gente tem que tentar. A gente não controla o número de pessoas que participam. Não, Então não tem um não, máximo. Não. Tanto é que a gente tem que se organizar. desdobrar É. em horários. Igual Uhum. no início eram 2 dias. Agora são 2 dias, mas é dividido 3 dias, né? Que na quarta É. também tem agora de manhã. 3 dias com 4 treinos. Uhum. Porque a gente está dividindo também por idade e por nível que também está Isso, de Porque foi a voleibol. chave de 2025, né, Uhum. de estruturar para os campeonatos que vai ter durante o ano, né, de tipo dividir por categoria, Isso, né, porque antes era uma sub-13, coisa meio que tudo tudo junto, junto e né? misturado, Uhum. né. Então, assim, até a forma organizacional mesmo da Uhum. gente, né, de lidar é mais prazeroso, né, "Ó, eu sou desse time, dessa Sim, categoria", então E até ter para eles essa criando um hierarquia. senso de equipe, porque assim, é um desafio para a gente. Quando iniciou o projeto, eu fui com a intenção de, vou fazer, eu quero fazer uma coisa, e esse projeto aconteceu. Esse projeto social aconteceu, então, assim, eu acho que tudo tem propósito. Se ele está acontecendo, eu tenho que continuar com ele. Uhum. Mas aí começou e foi crescendo, e eu percebi essa questão de onde essas crianças estavam, o que elas Estávamos. estavam fazendo, e também eu vi que a maioria não tem consciência corporal, Uhum. mobilidade Mínima, né? mínima. Então não era só chegar ali na quadra e colocar uma bola para elas jogar. coordenação motora não existia. Aí a Uhum. gente teve que buscar, não vamos criar circuitos para elas aprenderem a se deslocar, Então, sabe? eu imagino também que vocês precisem, porque vocês não têm a formação na educação física, Não. né? Não, Então, assim, hoje os principais desafios, né? Quais seriam para vocês? Porque eu vou dizer o que eu sei, porque a minha filha faz o projeto desde o início. Eu acredito, desde o inclusive, início. que ela foi uma das 9 É, que às 9, solicitou, isso. né, o treino Aham. com você. E hoje é muito nítida a evolução dela como, eh, vamos falar atleta, né? Uhum. Atleta. E eu vejo a evolução de outras meninas também, porque eu acompanhei alguns campeonatos, registrando, né, fotografando, e é muito lindo de ver como que elas crescem em autoestima, né, Uhum. e se perceberem, né, verem que elas são capazes, verem que a vida é um processo de evolução, né, que ninguém nasce sabendo tudo. Não. Então, hoje, quais seriam, assim, os principais desafios do projeto? E de que forma que ele acontece? Porque eu imagino que precise ter uma estrutura mínima para funcionar, né? Bolas, vocês já conseguiram os uniformes. Eu percebo que vocês têm apoio sempre que precisam, mas o que que falta hoje, assim? A Qual o gente tem que desafio? pensar, sempre em melhorar, certo? Então, assim, eu acho que eu sou muito
talvez sincera, porque se o projeto teve essa proporção até hoje, a gente teve apoio, né? A gente teve Sim. apoio da prefeitura, cedeu a quadra, porque podia muito bem não ceder, né? Cedeu a quadra, deu bolas, então, tipo assim, deu uma estrutura inicial Uhum. pra De funcionar. gente, E todo né? campeonato que tem, eles apoiam a Apoiam em gente. transporte, o motorista. Então, tipo assim, a gente tem um apoio, né? Tipo assim, nunca me foi negado Sim. algo, né? Eu não diretamente com, né, com o prefeito, mas o Uhum. Alan, que eu gosto Uhum. muito de falar, que é uma É, pessoa assim que ele é mobilizou Um parceiro muito, importante. é um atleta de vôlei, vôlei então, tipo também. assim, eu acho que talvez por isso que ele tá engajado com a Uhum. gente também. Ele não mede esforço para fazer as coisas acontecerem E com não o é só projeto. essa questão de quando nós vamos visitar outra cidade, é quando a gente recebe também o campeonato aqui, Uhum. eles cedem um café da manhã, Café, sabe, recebe. E sabe o que é legal, na verdade? Porque tiveram experiências de ir para outras cidades e não ter esse acolhimento, não né? tem, é. E a gente fez aqui a ideia partiu da Roberta de receber com café, de ter uma estrutura assim, porque são meninas, né? São crianças. Uhum. E aí as outras cidades estão replicando, em algumas Isso. situações, o mesmo comportamento. Toda vez que O tem, transporte. a Uhum. prefeitura ajuda com esse café, ajuda com medalhas, Isso. Então, sempre tipo são assim, o importantes. Alan, a secretária também de educação, né, porque tá todo mundo junto ali, Sim, né, e tá claro. beneficiando todos, É, né, todos os alunos os de todas as envolvidos. escolas Uhum. municipais. Então, assim, então eu pedi material para fazer circuito, eles cederam, né, conseguiram. Então, tipo assim, tá processando, Uhum. né, tá caminhando. Existe a gente quer, né, ter, por exemplo, a gente tem uma quadra legal, mas a gente quer uma quadra melhor, né, que Uhum. é uma quadra de taco, né, Uhum. então assim, a gente precisa de um banheiro mais adequado, né, porque são meninas, né, mas está funcionando, Sim. né. Mas isso é Eh uma estrutura para além, pensando É, assim: quem sabe um dia possa ter sim, uma sede. sim. Mas hoje o projeto ele precisa de uma demanda financeira para Uhum. se manter, que muita coisa foi do ano passado, foi arcada pela Roberta, Uhum. e assim, que a gente fez coisas acontecerem nesse ano, a gente levou as crianças daqui para Belo Horizonte para assistir um jogo de vôlei, e isso tudo tem um custo. Isso. E não é só o custo, eu digo, bolas, a gente junta, pede, consegue, mas vai além. Um custo operacional mesmo, É, né. coisa simples, Uhum. até de uma impressão, às vezes de uma ficha, são 100 Uhum. fichas. Uhum. Então o custo sai, de certa forma, dela. Uhum. Mas eu falo que esse é o mínimo, mas, por exemplo, o projeto chegou no nível que ele poderia, sim, ele deveria, sim, ter um profissional da educação física, Uhum. entendeu? A gente está até buscando, às vezes, alguém que queira ser solidário ao Projeto. projeto. Uhum. É interessante tentar buscar outros profissionais, como, quem sabe, não em algum momento vir um, um pediatra, Uhum. Um profissional da um saúde, profissional da né. saúde, porque assim, é um projeto com 100 crianças, ele dá Uhum. margem para muito estudo, para muita Exatamente. coisa, E é para ser uma ONG mesmo, que nós não somos uhum. ainda, mas talvez, eu acredito que isso vai se Acabar acontecendo, acabar né. acontecendo em algum momento, não falo que agora, de imediato, mas é um trabalho que dá margem para muita Várias gente. disciplinas. Hoje nós temos algumas pessoas que nos apoiam, que é a Flávia, ela é psicóloga, você, eu queria agradecer você, porque nessa questão social que eu falei, que elas mudam o comportamento, a forma de vestir, a forma de amarrar o cabelo, isso é nítido, assim. A questão da disciplina também, que eu sou muito disciplinadora, Uhum. e assim, eu exijo muito, eu vejo que elas vão mudando, mas o seu trabalho tem uma importância, Porque elas se veem, né. elas se É. veem. Aí quando você Elas e vai eles, né. elas e eles. Quando você vai em um campeonato, ou você participou também do nosso ano de projeto que a gente fez, o nosso campeonato interno, que foi um momento muito especial, Uhum. eu vejo a movimentação delas nas redes. Uhum. Aí, tipo assim, todo mundo quer ter uma foto E é um no lugar onde eles se sentem à vontade, né, é, plenamente à É. e vontade. eu acho essa movimentação, assim, muito, muito legal, muito interessante de ver. Aí você disponibilizar as fotos, que são lindas, assim, e você tem um olhar muito sensível, né, para fotografia, e aí uma vê, aí compartilha, que nem a sua própria foto, compartilha da outra, e vai Uhum. vendo Vai todo mundo formar se apoiando e se achando sim. legal, e se achando bonito, achando legal o que está acontecendo. E a gente tem um Instagram muito bonito também, que é
projeto Vôlei A gente vai Mais, deixar aqui é, na legenda. E a e gente teve esse último campeonato que aconteceu sábado em Lagoa da Prata, que foi sub-13, e aí recebi uma mensagem no WhatsApp da Bianca, e ela falou: "Roberta, teve uma mãe que procurou para a filha fazer a trança para ir para o campeonato". Uhum. E aí ela se mobilizou e me falou: "Roberta, o que que você acha da gente fazer trança em todo mundo?". E aí foi incrível. Porque as meninas querem ir lindas, né. Lindas, né. E foi uma coisa muito legal na hora lá do evento, que todo mundo falou: "Nossa, ficou muito bacana, como é que você faz?", né, porque eram Capricharam, né. é, tipo assim, todo mundo no mesmo nível, todo mundo na Uhum, mesma naipe, né, uhum, naquele sim. mesmo momento, Uhum. e tudo bem que era só o cabelo, mas dá um É, up, é né. isso, Então assim, a exatamente. Bianca foi uma pessoa super, tipo assim, incrível, começou 16h, acabou 21h para o evento no outro dia. Então assim, e partiu dela, né, eu Uhum. tô falando assim, então às vezes quem estiver assistindo a gente, é assim, uma contribuição, não só com o dinheiro, né, porque Entendi, não mas é com o tempo, que é a coisa mais difícil que tem hoje em dia é o tempo da é gente, uma né, a mas gente quem sabe faz o disso. tempo é a É a gente, gente. né. Roberta, você faz muita questão que os integrantes do projeto participem de campeonatos, Certo. né. Por que que isso é tão importante? Pra que eles possam perceber a evolução deles no vôlei. Uhum, Porque senão fica, santo de casa não faz milagre, uhum, né, o pai fala, talvez aham. Não não tem o dou mesmo efeito. credibilidade naquilo. E ver essa evolução é muito incrível. Uhum, e eu É vi algo também que assim, a competição, ela desperta emoções diferentes na criança, uhum. sabe. Aí tem hora que Al eu A me frustração, né. a ansiedade, sabe, de estar participando, essa ansiedade de fazer a trança, de contar os dias para chegar Uhum. ao Sim. que elas fazem isso, elas é, contam os dias para chegar ao campeonato, Uhum. aí de estar lá, de participar, de ver crianças que normalmente são bem, né, Diferentes. diferentes, assim, Uhum. são mais agitadas, e de chegar no campeonato e se no manter, assim, Plenas, né. plenas, serenas. E Uhum. crianças que talvez no dia a dia, são mais tranquilas, e lá não consegue. ficar mais nervosa e elas aprenderem também a controlar essas Essas emoções. emoções. E assim, o campeonato desperta essa questão da competitividade, que é Uhum. interessante também, Sim, a sabe. Você competição dá não é pra uma tá coisa treinando, ruim, né. não, você tá treinando, você quer ver, apesar que, elas ficam tristes, às vezes, de não ter ganhado o campeonato, mas E faz aí parte, aí né, porque faz a vida não é parte, só não é ganhar, só né. ganhar, eu acho que o Uhum. maior ensinamento É é esse. esse, Uhum. mas aí eu falo assim, igual tem as meninas que é até do time que a sua filha participa, elas estão sonhando com o primeiro lugar, assim, Uhum. há muito tempo, mas eu Sim. falo: "Gente, vocês começaram, não ganhavam 7, aí Uhum. no outro campeonato começou a ganhar os sets, aí depois começou a ganhar os jogos, aí que não ganhava nenhum lugar começou a ficar em terceiro lugar, agora o Uhum. último campeonato já ficou em segundo lugar". O que que isso me mostra? E que talvez elas não percebam que elas querem tanto O o primeiro primeiro lugar, que elas não Uhum. estão vendo essa O evolução caminho, e né. vendo que Vendo todo só mundo chegar que de fora que vê o projeto fica no caminho. apaixonado pelo projeto, Uhum. ficam apaixonado por elas, e somente gente que o círculo mesmo, Sim. toda vez são os mesmos Uhum. times, basicamente. Os professores chegando, professores que estão aí 15, 20 anos de treinamento. Fala: "Nossa, olha como elas evoluíram, olha como o volume de jogo Mudou, mudou", sabe. melhorou. Para ter essa percepção também de de Uhum. grão em grão, não tem Uhum. como cheguei, comecei Pronto. agora e, tipo assim, dou um mês, estou jogando um voleibol, e Uhum. é assim para a vida, né, É, tudo tem um e a processo. gente fala exatamente. muito isso, que são 7 dias da semana, um dia para treinar, então 6 tem que ter essa evolução em casa. Uhum. Né, na praça ou num clube, entendeu? Brinco que tu fala assim: "Toda casa tem o quê? Uma Parede", parede. então vai clicar na parede, Uhum. por quê? É a forma que tem de evoluir, né. As escolas também, né, passaram Incentivar. a ter jogos Uhum. interclasses dentro da escola, então, tipo assim, pode ter mais? Pode, né, mas isso não Já é o cabe a início. nós, né, cabe, né, aos educadores, à direção, né, escolar de fazer isso. Mas já está mudando, Uhum. igual eu falei, a semente foi Muito bem plantada, né. obrigada. E já está É, rendendo frutos, a gente É. percebe. é. Eu até não te perguntei isso antes, mas pensando bem agora, eu vejo, assim, que o esporte, no caso o vôlei, e especificamente o projeto aqui em Dores, a gente vê, como eu já falei anteriormente, essa mudança de comportamento. Então,
É igual eu falei um dia que estava tendo uma oficina e eu fiz uma entrevista aqui com o pessoal das geotintas e falei: "Não é só sobre arte, é sobre uma postura no mundo, né, então não é só sobre esporte, é diversas outras coisas". E eu tenho certeza que vocês enxergam nessas crianças o universo inteiro, porque cada uma ali vem de uma família, tem uma Uma história, cultura, né? tem uma dor, tem Trauma. ou um trauma, e de repente o esporte eu fico arrepiada, porque isso é muito importante para o ser humano. O esporte é um meio também da criança encontrar um caminho, vislumbrar um futuro, sonhar com alguma coisa, melhorar os seus hábitos, né, em casa, até na escola, que eu sei que vocês observam isso também, né, se a criança está indo ou não bem na escola, que é como se fosse um fator importante, né, para aquilo. E eu imagino, não sei se eu estou certa, que o nome Vôlei Mais tem a ver com isso. Por que que chama Vôlei Mais? Porque ele não nasceu com o nome veio depois, não foi? E por que Vôlei Mais? O mais com um símbolo, porque talvez é por causa disso? O mais é porque é mais amor, Uhum, mais carinho, uhum. mais um olhar pelo outro. Mais envolvimento, né? É. O Porque mais é sempre querer mais. Uhum. É quando você fala, né, cada indivíduo, eh, cada um que foi convidado, né, igualzinho a Flávia foi, você foi, eh, cada um na sua realidade familiar, né, e chegaram casos, né, de criança ser molestada e que me chegar a contar e eu ficar sem reação, de uma porque eu realidade que nunca você não vi essa conhecia. realidade. Então Não, o que que eu assim, precisei? dentro de um projeto que a gente não imaginava Não, vivenciar situações assim, Da porque criança de repente ficar à vontade para compartilhar uma isso, história e é dessa. uma além de história compartilhar, e eu, ao menos, não imaginava que chegaria a esse grau social Uhum. de ter esse Esse contato. Uhum, entendi. e aí, né, aí vem a Flávia, Flávia, porque como aconteceu comigo, eu vi: "Nossa, essa criança se sente super confortável em estar Confiante. comigo", Uhum, e eu não consegui falar nada uhum. naquele primeiro momento, e aí eu procurei ajuda para falar desses assuntos. Então, tipo assim, o quanto é importante, o quanto nós estamos fazendo um trabalho que, por mais que seja social, ele vai além. Isso. Você sabe quando uma criança está triste, você É. sabe quando, Uhum. entendeu? Então, tipo assim, a gente passa a enxergar e é um contato semanal, mas assim, é para a vida. Eu Sim. sei que muitos vão ter, talvez não vão ser jogadoras, mas falam: "Na minha infância eu fiz isso". Uhum, Eu uhum, vou ficar super feliz se elas lembrarem uhum. que a gente plantou alguma coisa. Com certeza absoluta. Uma pergunta que eu tô sempre buscando trazer aqui, que ultimamente eu achei bem importante, que é o seguinte: por que que vocês fazem o que fazem? O que que move vocês a acreditar nisso, a ter vontade de ir? Não sei se já passou pela cabeça de vocês desistir, talvez fraquejar, talvez, né, precisar: "Ai meu Deus, tá difícil, eu não consigo tempo, não consigo apoio, é muita coisa para minha cabeça", porque é assim, né, se você tem filho, um filho já te demanda muito, você tem 2, você sabe como é. Imagina você se ser responsável, né, por 100 crianças diferentes. Então tem que ter um ideal muito grande, um amor, como você falou, né. Então, me respondam vocês 2. Eu posso começar? Pode. Então, eu me questionei sobre isso nos últimos meses, assim, que eu estava vendo bem cansada, que realmente é um desafio. Sim, Mas é igual você falou, eu não sou aqui de 2. Dores. E eu sou de uma família pequena, mas eu sou cheia de amigos. A minha casa sempre tem movimento, eu sempre estou na casa de alguém. Então, viver aqui em Dores, eu acabo ficando muito sozinha. E o projeto, ele abriu um braço na minha vida de interação social com pessoas que, Uhum, além de serem crianças e adolescentes, que eram, no caso, pessoas que eu não tinha muito convívio, porque eu tenho sobrinhos, mas eu não tenho filhos, tenho sobrinhos de amigos, filhos de amigos, na verdade, mas eu não tenho esse contato direto com criança. Então, abriu um leque para uhum, mim que eu até então, eu com 33 anos, não tinha esse hum, contato direto com criança, que minha profissão também não dá essa brecha. sim, Eh, e eu tento fazer por elas o que eu gostaria que tivesse feito por mim. uhum, E assim, lógico, interligado com o esporte. sim,
Mas, por exemplo, tem momentos que eu peço elas para levantar e falar no meio de todo mundo, falar, se apresentar. Uhum. E a maioria é mais de vergonha. Eu falo, gente, quando vocês começarem a faculdade, ou quando for começar apresentar um projeto na escola, um Uhum. trabalho, né? Então, assim, eu tento fazer por elas o que eu vejo as minhas dificuldades, eu Certo. enxergo nelas e tento Uhum. melhorar Uhum. isso. Uhum. E eu até brinco que não, o treino de vôlei com vôlei mais não é terapia, mas é terapêutico. Certo. Porque você sempre sai com alguma coisinha Aprendizados. aprendizado. Uhum. Isso engrandece a gente pessoalmente. Eu acho que o serviço social, de forma geral, esse é o que nós Aham. fazemos. Ele amplia a sua visão das coisas, te coloca em lugares que você não iria, em situações que você não viveria se você tivesse no seu conforto. Certo. Te tira do seu Uhum. Da do zona de conforto da também. zona de conforto. Assim, para mim, além de que eu querer muito que elas brilhem, que elas joguem, assim, maravilhosamente bem, que ganhem medalhas e que, assim, se tornem mulheres e homens, sabe, incríveis, que eu quero tudo de melhor para eles. Ah, eu não sei, assim, é motivador, Uhum. sabe. É muito motivador. Muda Interessante. muda a sua visão e a percepção também do comportamento das pessoas. Muito bem. E você, Flor, por que que você Eu faz o sempre que você faz? carreguei a palavra incrível, sempre. E eu sei que a minha missão de Deus é servir. Uhum. E eu faço isso com muito amor, com muito. Eu me Desprendimento. emociono, porque eu sinto que tem uma presença divina falando: "Você vai fazer isso, você vai fazer a diferença". E eu sei que eu faço a diferença. Eu sei que eu saio da minha casa, igualzinho a Fábio falou, é uma loucura. Tururum, tan, mas flui. Tem que ser. Eu sou super, extremamente organizada para as coisas fluírem da forma correta. Lógico que tem hora que isso não sai Uhum. como planejado, mas eu tento ser. Então, assim, cada um que se sente confortável com a minha pessoa, sabe, o respeito que eles têm comigo, com a Fabi também. Então, assim, é ser incrível, porque tudo que a gente faz com amor, gera amor, né. Exatamente. Então eu sou muito assim, eh, por que não fazer o bem, Uhum. né, por que não, eh, mostrar para as pessoas o quanto elas são capazes, e talvez não é que o pai não queira fazer, é porque talvez o pai não sabe ou não tem conhecimento, Então e eu estou sendo recebo ali isso também. porta-voz, né, Entendi. para poder mostrar o caminho nosso, né, Uhum. mostrar o caminho que talvez não vou ser jogadora de vôlei, mas vou ser algo, né, para a vida, quando Uhum. ganhar e perder, eu acho que é muito válido. Uhum. Eu não faço, igualzinho falou: "Ah, o ano passado eu arquei", tá tudo certo, Uhum. tá tudo certo. Uhum. A gente hoje tem, né, a gente teve uma reunião, né, na minha escola, a gente pediu uma colaboração social, né, no valor de R$ 40 Dos para os pais. pais. Uhum. É um valor simbólico, mas é um valor que ajuda, por exemplo, a gente vai fazer uma viagem, vai fazer a carteirinha, vai, Comprar né, qualquer fazer alguma coisa para o projeto, a gente tem aquele dinheiro para a gente não precisar ficar. Então a gente tem que, mobilizar os pais da importância. Uhum. É um custo, mas é um custo que uma criança chegou para mim e disse: "Roberta, eu vou dar só R$ 10". Falei: "Não", falou: "Que bom, dá para comprar um quarto da bola". Uhum. Já é alguma Claro. coisa, entendeu? Então, assim, a gente começou sem zero custo, vamos lá, mas a gente viu que há necessidade de ter, né, de não sobrecarregar o pai de uma viagem, né, de uma despesa, né, com Claro. passagem, enfim, com outras, que a gente consegue, Uhum. né, e lidar com e a isso reunião foi ao. muito importante, porque às vezes também o pai vai acreditar que é uma coisa da prefeitura, Certo. que tem um apoio por Uhum. trás para orientar eles da situação do projeto. E também, ao longo dessa reunião, teve sugestões, igual teve mães que falou, olha, às vezes dá para poder fazer um campeonato, fazer um salgado e Uhum. vender, Uhum. fazer um bolo, isso aí já vai gerando uma renda Movimento. para o projeto, Sim. para as coisas acontecerem, que a gente quer que o projeto evolua, Uhum. mas a gente sabe que para evoluir também tem um Um custo, custo. É. sabe? Meninas, para finalizar, Hum. vocês, né, esse espaço aqui é um espaço também tanto para compartilhar, né, o projeto de vocês e também, através disso, as pessoas que forem interessantes saberem da existência do projeto e quiserem contribuir, colaborar, participar, né,
reconhece a importância do esporte, desse tipo de ação, que eu acredito que é uma ação social também. Como que faz para fazer contato com o projeto? Se vocês precisam, né, desse tipo de apoio, sempre precisam, né, mas Sim. como é que faz para ter contato com vocês? Tem um Instagram? Tem o Instagram, que é Projeto Vôlei Mais, que é Uhum. muito lindo, com fotografias da Cecília. Obrigada. E tem também o contato da tia Roberta. Assim, a gente está na mídia, né, então, assim, pelo Instagram a pessoa pode entrar, em contato, né, tá eu e a Fabi, né, conectada na rede, Uhum. mas é só procurar ou, né, é tudo tão prático aqui dentro de Sim, Dores, é né, E verdade. assim, apesar que essa a nossa prosa, ela tá sendo vista por várias pessoas que não são só de de Dores, dores. né. Sim. Uhum. Então tem uma dimensão, não quero apoiar aquele projeto. Uhum. A contribuição, igualzinho eu deixo claro, não é só financeira, mas o tempo da pessoa, a gente tem, eu vou citar 2 pessoas que foram, né, que cederam o tempo delas, que foi a Heloísa e a A Carla, Carla, que cederam o tempo delas para ajudar a gente lá. Uhum. até Né, por quê? Ensinando Porque o elas já vôlei. têm conhecimento do vôlei e foram lá para disciplina, Uhum. faz direito, sabe dar o toque, a Coordenar, porque é manchete. muita criança, né. é uma Então, assim, loucura. procurar é tão fácil. E assim, a contribuição, como o Roberto disse, não precisa ser só financeira, você pode doar o seu tempo e participar. A Bianca doou o tempo dela fazendo É, as tranças, isso fez uma diferença na vida das meninas incrível. Uhum. Olha, tem um tênis em casa que eu não uso mais, não me serve. Tem criança que precisa. Tem os top Uhum. de academia, a maioria não tem. As joelheiras tênis, também, né, As gente, joelheiras acho que a meias. boa parte é, hoje em dia tem. tem, Mas eu digo tênis, tênis não tem às vezes tênis uma de roupa de qualidade. academia que não usa mais, às vezes meião, sabe, coisas que a gente acha que não tem necessidade, Uhum. Mas tem. mas É. tem. Eu Tops de brinco que academia que são muitos iam. muitas meninas que não têm, se tiver a gente sempre tem alguma coisinha Sim, que a gente que não não usa tanto. usa ou que tem realmente condição, vou comprar, vou doar novo. Uhum. Ótimo, doação, tem quem a maioria não se importa, de receber uma doação. Acho que o tênis é uma das coisas que Muitas mais chegaram de All-Star, eu falei: Uhum. "Não, gente, All-Star não, porque não tem, né, o amortecimento. Tênis amortecimento, não tem apropriado. co". Então, tipo assim, a gente já recebeu doações de pessoas com tênis mesmo que já usou, mas que está em bom estado para repassar. A Fabi ganhou esses dias, né, Fabi? É. Meia. Ganhei meia, É, várias meias e uns short de academia. entendeu? Então, E veio assim, são através depois da situações. postagem da Bianca. Então são situações, Reciprocidade. assim, são pequenas contribuições que a gente pode fazer a diferença na vida dessas A crianças. gente se apega muito ao financeiro e fazer uma doação em dinheiro. Não é, Não é assim, só ela é isso. bem-vinda, claro, ela é necessária para a manutenção do projeto, mas tem outras coisas que você pode contribuir com coisa que está na sua Às vezes com casa. conhecimento, né. Também. Porque, por exemplo, o esporte tem a questão da educação física, né, Uhum. do conhecimento técnico, da parte física da pessoa, de alimentação, Não enfim. seria, assim, ó, no meu sonho, quando esse projeto estiver todo consolidado, a Janine, da gente ter uma sede linda, maravilhosa, com um piso lindo, Ar-condicionado. climatizador, né? Vamos com Aham. calma, assim, É. mas vamos sonhar alto, a gente tem que sonhar alto. É ter, sim, profissionais da nutrição, ter um pediatra, igual eu falei, um educador físico, fazer as coisas acontecerem, que eu acredito no projeto, eu acredito que tem margem para isso, Uhum. porque são numa cidade de 13 mil, 13? É, 13, por aí. 13, 14. 13, 14 mil habitantes, nós temos 100 crianças. Uhum. É isso que eu falo. Que elas estavam Onde que onde, elas né. estavam? Porque a gente não vê nem na rua, né? A gente só vai É, saindo do, do da escola e do aham, vôlei. Acho que isso. você É. Virou um movimento. virou um movimento. E é um movimento lindo. É. Quando eu vou falar por mim, assim, quando eu era criança, a gente vê aquelas propagandas do governo que fala que o esporte transforma as vidas. Transforma. Na realidade, que minha família sempre foi tranquila, eu sou de uma cidade tranquila. E você fica, será? Você nem pensa sobre Uhum, isso. E assim, eu tenho a comprovação através do projeto que sim, uhum. transforma, muda a interação das crianças, muda o comportamento delas, sabe? Muda tudo. Muda tudo. E quanto mais a pessoa que pratica o esporte tem essa consciência, mais transformador é na vida delas. Então, meninas, agradeço demais a presença de vocês duas aqui e quero parabenizar, em nome da Sol Crescente, o projeto que vocês fazem, né? A Roberta iniciando, a Fabi entrando depois e outras pessoas que podem compor essa ideia. A gente percebe realmente que é um projeto
transformador, né, para todo mundo, não só para quem as crianças e os adolescentes, mas para vocês também, né, como Com vocês certeza. conversaram aqui com a gente. E vida longa, a Sol Crescente apoia no que puder e no que couber a nós. Obrigada. Se vocês quiserem falar mais alguma coisa, também fiquem à vontade. Eu gostaria de agradecer o convite, né, porque é uma visibilidade interessante para o projeto. E quanto mais pessoas souberem do nosso projeto, melhor é, né, que vai só ah, aumentando essa teia, assim, né, de solidariedade. E muito obrigada. Só agradecer. A gente tem que sempre agradecer, porque quando a gente agradece, lá escuta e Uhum. tudo dá tudo certo, Isso aí. ok? Obrigada. Obrigada a Obrigada. vocês e para vocês que acompanharam a gente, obrigada também pela companhia e continuem com a Sol e até mais. Beijos. Tchau, tchau.